Ele desafia normas, divide opiniões e altera o rumo da política global. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. O magnata começa 2025 redesenhando políticas e mexendo com o equilíbrio do mundo inteiro. E quais serão as consequências dessa era turbulenta na economia global, nas relações internacionais? Essas e outras perguntas, os especialistas respondem agora no Documento Jovem Pan. Ele está mais uma vez no poder. Após sua vitória nas eleições presidenciais americanas de novembro de 2024, Donald Trump retoma a Casa Branca. O republicano de 78 anos se tornou formalmente o 47º presidente americano. Seu segundo mandato presidencial deve remodelar a política externa americana. Trump promete colocar os interesses americanos em primeiro lugar, com seu slogan Make America Great Again. O presidente Trump conseguiu, no último ciclo eleitoral, um resultado fenomenal com relação à maioria, tanto na Câmara de Deputados como no Senado. Isto lhe garante a possibilidade de alcançar resultados legislativos efetivos durante o seu mandato. Além disso, muitas decisões que poderiam ser questionadas diante da Suprema Corte dificilmente passarão pelo fato de que Trump conseguiu também assegurar que na Suprema Corte haja uma maioria conservadora. A volta do republicano à Casa Branca gerou reações em diferentes lugares do mundo. Na Inglaterra, um ativista ambiental estendeu uma faixa relacionando o novo presidente americano ao genocídio climático. O organizador do protesto afirmou que o segundo mandato de Trump é um ponto de inflexão horrível na história do mundo. The most consequential, Acreditamos que a maior consequência vai ser destruir qualquer progresso que conseguimamos fazer em lidar com o maior problema que o mundo enfrenta, que é a desestabilização do clima global, que o planeta pode ficar inabitável se não fizermos nada. E Donald Trump não só não está fazendo nada, ele está revertendo qualquer progresso mínimo que fizemos e a coisa está se desfazendo de uma forma assustadora. And the thing is unraveling in a frightening way. Trump vem com mais força, segundo os especialistas. Com a política mais agressiva com America First, os Estados Unidos possivelmente dominará o novo governo em Washington. Isso terá repercussões para o mundo todo. The golden age of America begins right now. A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. Deste dia em diante, nosso país vai florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Seremos novamente invejados por todas as nações e não vamos mais permitir que tirem vantagem de nós. Durante cada dia da administração Trump, vou colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. A eleição de Donald Trump e sua posse essa semana indica um novo posicionamento dos Estados Unidos da América do ponto de vista da economia política internacional. Porque nós teremos uma intervenção menor do Estado na economia. Trump é um liberal, nesse sentido ele é muito próximo dos republicanos tradicionais e diferente dos republicanos que são mais intervencionistas, mas Trump quer mais do que isso. Ele quer um conglomerado de empresas, por exemplo, das Big Techs no governo, na gerência do governo, para também controlar a informação que é produzida e difundida a partir dos Estados Unidos. Por isso a preocupação dele com o TikTok, né? O controle da informação dessa economia capitalista ocidental e que quer permanecer como a economia hegemônica do mundo, e isso é American First, isso é a marca do governo Trump. Fazer com que os Estados Unidos recuperem a sua força econômica, continuem hegemônicos do ponto de vista econômico, militar e cultural. E aí as Big Techs têm um papel preponderante na área de serviços, da difusão da informação vinda dos Estados Unidos. Conteúdo norte-americano para se espraiar pelo sistema internacional, influenciando negócios, área de serviços e mesmo mentes e corações. Segundo os cientistas políticos, quando uma potência dominante é confrontada por uma potência ascendente,
existe um conflito, direto ou indireto. A transição de poder entre potências é algo sempre muito complicado no contexto histórico. Muitos historiadores vão dizer que é necessário que haja um ponto de ruptura entre uma ordem e outra. Isso geralmente acontece em razão de uma guerra, em razão de algum tipo de conflito, justamente para que a potência em queda, em declínio, efetivamente sinta a partir daquele golpe que não tem mais a prevalência internacional que tinha anteriormente. No caso, por exemplo, do próprio Império Britânico, que foi extremamente relevante no século XIX, nós vimos, por exemplo, aquilo que aconteceu no Canal de Suez como o elemento final que efetivamente selou o fim da hegemonia britânica pelo mundo. E o que nós notamos nesta disputa que nós observamos neste início do século XX entre Estados Unidos e China é que existe efetivamente este questionamento sobre este processo histórico de transação, esta movimentação do Atlântico para o Pacífico, dos Estados Unidos para a China. E a impressão que se tem, em razão do posicionamento do governo Trump, também do governo Biden e dos governos anteriores, é o fato de que os Estados Unidos teriam aí uma enorme dificuldade de aceitar este reposicionamento global, esta perda de relevância no contexto internacional, deixando de ser justamente a principal potência ou a potência hegemônica. Então, a grande dúvida que paira é se os Estados Unidos forçarão, de alguma forma, algum tipo de conflito e se este conflito marcaria efetivamente o declínio norte-americano ou uma continuidade ou uma perenidade, justamente fazendo com que potências que estão em ascensão sintam-se aí retraídas e não venham ocupar o espaço atualmente ocupado pelos Estados Unidos da América. O republicano travou uma amarga guerra comercial com a China durante seu primeiro mandato, impondo tarifas sobre importações da segunda maior economia do mundo. Desta vez, ele ameaça adotar medidas mais duras, acusando Pequim de práticas comerciais desleais que contribuíram para uma crise devastadora do fentanil nos Estados Unidos. Indicado para o posto de secretário de Estado, Marco Rubio já mirou a China, a quem chamou de o adversário mais poderoso e mais perigoso que Washington já enfrentou. Esta vendedora fala que a economia na China está difícil. Parece que a economia claramente caiu e parece que há um medo de consumir e gastar dinheiro, porque não há dinheiro. Para nós que fazemos negócios, é óbvio que há muito menos clientes vindo à nossa loja. A relação Estados Unidos-China é complexa porque os Estados Unidos veem na China a ameaça como esta potência que tiraria efetivamente ou eventualmente este poder hegemônico que os Estados Unidos possuem no momento atual, no momento geopolítico atual. Então é importante notar que os Estados Unidos têm aí feito uma certa e constante oposição à China em todos os lugares possíveis, e a gente nota isso até mesmo na mídia, ao criar-se uma imagem muito negativa da China. E o que nós notamos também é que os Estados Unidos têm aí na questão comercial uma tentativa e um mecanismo de pressão contra a China, uma vez que a China vê nos Estados Unidos um parceiro importante do ponto de vista econômico. Taiwan é outra questão relevante. Os Estados Unidos mantêm sua assistência militar para a ilha autogovernada, que a China considera uma província separatista. Dentre as várias maneiras de tentar conter a China, não há dúvida de que um elemento importante desta política dos Estados Unidos é justamente a carta estratégica de Taiwan. Quando o relacionamento entre Beijing e Washington está bem, os Estados Unidos mais ou menos administram a questão de Taiwan de acordo com aquilo que estabeleceram nos comunicados de Xangai, do
passado, reconhecendo que existe uma só China. No entanto, quando a relação se transforma e se torna pior, nós notamos que é recorrente na prática política dos Estados Unidos começar a utilizar Taiwan como uma forma de gerar a instabilidade na China e também gerar algumas provocações. Mas a política de boa vizinhança tenta se manter. 3 dias antes da posse, o presidente chinês Xi Jinping teve uma reunião por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos. Na sua rede Truth Social, o magnata afirmou que a ligação foi muito boa para a China e os Estados Unidos. E disse ainda: espero resolver muitos problemas juntos. Discutimos o equilíbrio do comércio, fentanil, TikTok e muitos outros assuntos. Trump concluiu dizendo: o presidente Xi e eu faremos todo o possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro. Para este jovem estudante da China, não há esperança de uma relação tranquila com os Estados Unidos. Zhang You não está nada feliz. Ele quer que a China seja sempre a primeira, mas com Trump no poder, terá conflito. Durante suas corridas presidenciais, Donald Trump sempre deixou claro seus anseios para a economia americana. O republicano deseja impulsionar o país, proteger a indústria nacional e reduzir o déficit comercial. Como explica o ex-presidente do BRICS, Marcos Trujillo. A campanha de Trump e a sua presidência serão muito orientadas ao tema da reindustrialização dos Estados Unidos. A manufatura, como percentual do PIB americano, tem caído ao longo do tempo. Isso é verdade também em outras potências industriais, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França, como é o caso do Japão. Mas quando se fala de Estados Unidos, hoje a percepção na equipe de Trump é que essa desindustrialização americana dos últimos 25 anos esteve muito associada à ascensão da China. Aquilo que vinha sendo feito nos Estados Unidos passou a ser feito na China, e às vezes até por empresas norte-americanas. Então o objetivo agora é você voltar a produzir uma parte importante do setor industrial em território norte-americano. Isso vai exigir um esforço de capital muito grande, a que se fazer dispêndio em infraestrutura. Fábricas que estavam montadas, por exemplo, no Sudeste Asiático, terão de ser replicadas nos Estados Unidos ou então construídas do zero. Tudo isso tem um potencial inflacionário muito grande, uma de duas. Ou as empresas vão diminuir os seus lucros e, portanto, os dividendos a pagar aos seus acionistas, ou então, de fato, eles vão ter que aumentar preços. Então, me parece que essa tentativa de reindustrializar os Estados Unidos mediante a volta à produção da manufatura em território norte-americano potencialmente é inflacionário. Trump pontua também a expansão da produção de energia no país e ter novas perfurações no Ártico para extrair petróleo para diminuir os custos de produção. E destaca que, com a ajuda de Elon Musk, vai diminuir fraudes em até 6 meses. Por um lado, você vai dar uma sobrevida muito maior, né, aos combustíveis fósseis, ao petróleo. Você vai dar uma ênfase maior, ou melhor, você vai colocar uma espécie de freio de mão, né, uma velocidade mais baixa para a transição para uma economia mais verde, para a transição para energias limpas, como é o caso da fotovoltaica, da eólica, não é mesmo de biocombustíveis. Eu acho que ao levar em consideração essa importância das fontes de energia fóssil, o presidente Trump está com um olho naquilo que está acontecendo na Rússia, naquilo que é uma oportunidade de negócio para os Estados Unidos, né, buscando uma alternativa por parte dos europeus à energia russa. Portanto, ele está de olho na conquista de mercados, está de olho também, ele sabe que energia barata é um insumo fundamental, é um fator fundamental para uma retomada da competitividade da indústria nos Estados Unidos. E em relação à eficiência governamental, eu acho que isso é muito bem-vindo, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante de assistir, porque existe de fato, em vários países, não é só nos Estados Unidos, mas existe um fosso, né? Um abismo entre, digamos assim, a produtividade no setor privado e a produtividade no governo americano. E aí você traz alguém com a experiência, né, com o track record de sucesso do Elon Musk
servir como uma espécie de bússola, né, para essa busca de eficiência, vai ser algo muito interessante de observar e seguramente nós vamos poder extrair muitas lições. Para os especialistas, as promessas do presidente eleito certamente vão refletir no preço do dólar, que deve se fortalecer e repercutir no Brasil, desvalorizando o real. Uma questão com relação a dólar e real também. A valorização do dólar vai fazer o real desvalorizar. E isso para o Brasil não é positivo, que nós podemos ter uma questão macroeconômica complicada a partir da desvalorização do real. Nós temos que tomar muito cuidado, o Banco Central vai ter que ficar muito atento, agora sob nova direção no governo Lula, né? Nesse período de governo Lula, vai ter que ficar muito atento à desvalorização do real. Só para dar um detalhe, quando você tem uma moeda pouco valorizada, você tem dificuldades para importar, e o Brasil precisa importar muita tecnologia, muitos processos, muita expertise. Um real fraco não passa uma boa impressão para os investidores internacionais e mesmo para os investidores nacionais. E também para a população no geral, né? A população com uma moeda fraca se sente mais fragilizada, até numa perspectiva moral. Quando se fala de Donald Trump, sabe-se que a influência do magnata impacta todos os países do mundo, como fala o correspondente internacional Eliseu Caetano, que acompanhou de perto a posse do magnata. O poder do republicano, agora de volta, determina com grande alcance as perspectivas de crescimento global. Os primeiros decretos presidenciais prometem mudanças relevantes de política econômica aqui dos Estados Unidos e que transbordam efeitos ao redor do planeta, incluindo aí o Brasil. De acordo com os relatórios econômicos do Fundo Monetário Internacional, o mundo antes do segundo mandato de Trump ainda apresenta resquícios de pressão inflacionária, crescimento menor, juros em declínio e alto endividamento dos governos. Mas isso faz parte, né? Nós estamos vivendo ainda o rescaldo daquela que foi a maior crise sanitária desde a gripe espanhola do século passado, né? A maneira pela qual os governos e os bancos centrais lidaram com essa crise foi injetar muitos recursos na economia. Para você ter uma ideia, hoje de cada $1 em circulação, de cada $6 em circulação, um não existia há 24 meses. Então houve uma grande expansão da base monetária e isso levou a uma alta de preços no mundo inteiro, mas particularmente nos Estados Unidos, que, entre outras coisas, acabou erodindo a possibilidade de Biden ser reeleito. Depois teve um peso muito grande negativo na campanha da Kamala Harris. Eu acho que um dos principais elementos que ele vai utilizar para tentar baixar o preço vai ser energia, né? Porque energia é algo matricial, essencialmente toda atividade econômica consome isso, né? Então, se você consegue um declínio, né, do valor a ser pago pela energia, automaticamente você coloca pressão inflacionária. Ainda segundo os relatórios do FMI, o panorama econômico mostra o crescimento americano elevado para 2,8%. Os Estados Unidos são o motor principal da economia mundial, que deverá se expandir 3,2% este ano e 3,3% no próximo. Os Estados Unidos vem passando por um momento onde estamos assistindo a uma queda na taxa de juros, mesmo que ela seja interrompida, e ao mesmo tempo uma baixa capacidade de desemprego, o desemprego está em níveis historicamente baixos, e um crescimento econômico pujante. As medidas econômicas de Donald Trump, apesar de serem controversas, principalmente a questão de tarifas, que pode sim aumentar a inflação, de uma maneira geral, elas vão demorar para ter esses efeitos negativos e vai ter algum efeito positivo inicialmente. O que isso significa? Uma maior competitividade interna dos produtos americanos. Existe agora um ato novo que envolve setor privado e setor público no desenvolvimento chamado do projeto Stargate, que envolve grandes empresas de tecnologia com a possibilidade de investimentos de $500 bilhões no longo prazo, criando empregos em alta tecnologia. Então, a desregulamentação na área de petróleo e gás é um outro ponto fundamental, e uma quebra de vários protocolos que tornavam difíceis as atividades econômicas nos Estados Unidos, principalmente no setor de construção civil. Analistas dizem que o governo do republicano promete pressionar acordos comerciais até então consolidados
e a imprevisibilidade imposta por ele deve influenciar a economia mundial em 2025. O fato é que a economia global se encontra num momento muito complicado. Embora nós estejamos paulatinamente nos recuperando da pandemia da Covid, o fato é que nós ainda não temos uma plena recuperação da Covid e da pandemia da Covid em razão da situação política e da situação geopolítica em que nós vivemos. A guerra na Ucrânia realmente tirou da Europa ali a possibilidade de uma recuperação mais rápida, e nós sabemos que os europeus eram, até antes da guerra na Ucrânia, um parceiro importante da China na questão comercial. E nós sabemos também, e aqui é relevante ressaltar, que a própria situação no Oriente Médio também gera instabilidade na região, e isso cria uma série de instabilidades com relação àquilo que pode acontecer na questão do petróleo, do fornecimento de petróleo e nos preços do petróleo, que é ainda um elemento muito importante na economia global. Então, a instabilidade econômica mundial faz com que nós nos preocupemos com aquilo que vai acontecer, particularmente nas medidas impostas pelo governo Trump. Trump quer favorecer a atividade doméstica e limitar a concorrência estrangeira. Embora setores importantes da economia norte-americana possam se fortalecer, há uma clara pressão inflacionária. A pressão inflacionária na economia norte-americana, que já vinha ocorrendo em função do pleno emprego nos últimos anos de Biden, e uma ativação da economia com mais força nos últimos anos, vai fazer com que haja uma necessidade de você aumentar juros, né? E isso vai atrair capital para os Estados Unidos, vai fazer com que menos capitais venham para o Brasil, que também é um problema para o Brasil na área do nosso balanço de pagamentos, e vai fazer com que os Estados Unidos também, com esses juros altos, talvez não consiga manter a economia na mesma velocidade que Trump gostaria para poder manter essa agenda de American First. Para Trump voltar a reestruturar os negócios, principalmente setores que estavam à margem do processo econômico dos últimos anos, é necessário que Trump tenha que manter os juros num patamar adequado para fazer com que a economia continue em crescimento. Então a questão inflacionária pode ser um entrave grande a ser decidido pelo Banco Central norte-americano, que é independente, em conversas com a Casa Branca. O nosso correspondente em Washington fala das transformações que Trump fará nesse início de mandato. Trump fará mudanças nas políticas de imigração, no setor de energia e nas relações comerciais da maior economia do mundo. O magnata espera um aumento de produtividade das empresas, mas ao risco de aumento nos preços pela redução da mão de obra. Para os analistas, com esse cenário, o Federal Reserve, o Fed, terá mais dificuldade para controlar a inflação. A grande preocupação na questão migratória dos Estados Unidos é o fato de que muitos dos migrantes atuam em segmentos, em áreas em que os norte-americanos não querem mais trabalhar. Então, nós vemos, por exemplo, a necessidade muitas vezes de entrada de imigrantes para trabalhos domésticos ou também na questão do campo. E a grande preocupação é que a ausência desses trabalhadores eventualmente possa ter implicâncias aí no aumento do preço da mão de obra. E o aumento do preço da mão de obra efetivamente implicará um aumento no custo da produção, e esse aumento no custo da produção efetivamente será refletido no aumento do preço dos produtos. Isto, aliado a medidas protecionistas que Trump pretende implementar, podem aí levar a uma situação de descontrole inflacionário. Obviamente que o fato de que a economia global também possa ser afetada por essas medidas é uma preocupação. Então, Trump entende, e isso está muito claro, de que uma das coisas que efetivamente derrubou o Biden e derrubou a candidatura de Kamala Harris foi o fato de que a economia norte-americana enfrentou e enfrenta esta questão inflacionária, embora tenha sido reduzido nos últimos tempos. O Brasil vai sentir os reflexos das medidas econômicas adotadas pelo republicano. Os especialistas veem um caminho favorável para o Brasil durante o governo de Trump em relação à economia. Com relação ao Brasil,
um ou outro caminho pode ser favorável, mas aí é uma análise muito específica do caso brasileiro. Por exemplo, se os Estados Unidos começarem a impor muitas tarifas com relação à China, né, e a China, por algum motivo, começar a comprar menos, por exemplo, produtos agrícolas norte-americanos, lembrando que os Estados Unidos são um grande produtor agrícola, né, a China vai deixar de comprar os produtos agrícolas dos Estados Unidos e vai comprar do Brasil. E o Brasil é um grande exportador agrícola, como a gente sabe. Já é um exportador importante para a China de soja, óleo de soja, farelo de soja, né? E aí pode se abrir novos mercados no campo do agronegócio entre o Brasil e China. Então o Brasil pode se favorecer nessa questão específica. Aí eu não estou falando do sistema econômico internacional. Eu estou falando de uma relação trilateral, né, entre Estados Unidos e China e Brasil, né? Pode ser que apareçam oportunidades, mas como já falei aqui na nossa conversa, num olhar amplo, mais macro, eu sinto que o governo Trump, com essa postura muito protecionista, muito nacionalista, ele vai acabar se afastando tanto de China e Rússia, que formam um bloco, na minha opinião, como também de aliados tradicionais, como Brasil, Austrália, e principalmente os países europeus. A gente viu pouco no discurso de Donald Trump a menção aos seus aliados europeus, que são aliados do ponto de vista estratégico militar, até que se prove ao contrário, mas sempre foram parceiros importantíssimos do ponto de vista da cooperação econômica internacional com os Estados Unidos da América. Cientistas políticos dizem que a economia vai passar por uma trumpulência. Talvez o termo trumpulência seja algo bastante forte quando a gente está falando de influência do governo Trump no mundo. Mas de uma maneira muito clara, Trump vai utilizar não só carrots e sticks, ou seja, uma maneira de tentar conquistar seus objetivos pela influência financeira, mas também pela influência militar, pela capacidade de força, por mostrar que os Estados Unidos ainda são uma grande potência, e vai entender que isso é o mais importante para os Estados Unidos e para os seus aliados. Acho que Trump vai tentar mostrar para o mundo que a sua visão de mundo pode ser implementada. Agora, ele entende a burocracia da máquina americana, ele está com a grande parte do empresariado que tem nele objetivos conjuntos de expansão dos mercados americanos, que perderam muito espaço para a China. Então, o Trumpluência, a influência de Donald Trump dentro de um contexto internacional, vai por um movimento onde os Estados Unidos querem voltar a ser o grande player, não só financeiro, por causa do dólar, mas econômico, fazendo com que as empresas do mundo, os países do mundo voltem a comprar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos voltem a ser o centro de discussões, diminuindo a capacidade de crescimento da China. Com a chegada de Trump, tudo fica mais movimentado no tabuleiro político. O tsunami prometido pela volta do republicano à Casa Branca em 2025 incomoda mais os aliados dos Estados Unidos do que seus rivais geopolíticos e países de posição ambígua. A volta do presidente Donald Trump para a Casa Branca tem, surpreendentemente, gerado um certo desconforto entre aliados tradicionais, como o Reino Unido, União Europeia e Coreia do Sul. Esses países acabam temendo, devido à postura um pouco imprevisível e muito disposta a negociar, que alianças históricas firmadas no Ocidente sejam ou interrompidas, ou modificadas, ou abaladas. Isso num cenário atual de guerras, de fechamento, de um crescimento do protecionismo no âmbito internacional, acaba preocupando esses aliados que são mais tradicionais. Especialistas também têm apontado para a tendência, no caso de um foco mais ativo no Oriente Médio, principalmente no que diz respeito à aliança com o Estado de Israel, e um abandono um pouco paulatino em relação às questões da Ucrânia e a Taiwan. É muito pouco provável que os Estados Unidos topem uma briga maior com a China em relação a Taiwan, embora haja dispositivos legais que os obriguem a fazer isso, e há uma tendência já desde a sua campanha do presidente Donald Trump a abandonar a prioridade europeia no que diz respeito ao conflito da Ucrânia. De acordo com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, a grande parte dos moradores de 11 países da União Europeia projeta que o governo do republicano será ruim para a Europa e a paz global.
A posse de Donald Trump repercutiu de maneira dúbia dentro do continente europeu, já que, da forma prática, do aspecto das relações diplomáticas e bilaterais do grande bloco europeu e os Estados Unidos, faz com que muitos aqui no continente temam um aumento dos custos para as exportações dos produtos europeus aos Estados Unidos, uma medida que foi anunciada pelo presidente norte-americano que poderá ser aplicada em países amigos, inclusive a países fronteiriços como o México e o Canadá, que consequentemente também afetaria parceiros históricos como é o caso do Reino Unido, da Alemanha, da França, da Itália e tantas outras nações europeias. A maior preocupação, todavia, está no campo da segurança continental europeia, já que as falas durante a campanha de Donald Trump de abandonar gradativamente o apoio militar e econômico à Ucrânia poderá dar a Vladimir Putin uma vitória muito expressiva dentro do leste europeu. O aumento territorial sob o controle de cerca de 21% da Ucrânia, além, é claro, de enfraquecer outros países que outrora dependem muito da proteção da OTAN e desta voz mais enérgica contra os russos por parte dos Estados Unidos para ter as suas fronteiras e a sua integridade territorial também garantida. Tem também aqueles dentro da União Europeia, dentro dos países europeus, que comemoram a ascensão de um líder de direita nos Estados Unidos, acreditando que este movimento conservador possa reverberar também internamente no aspecto eleitoral europeu ao longo de 2025 e dos próximos anos do mandato de Donald Trump. Não há dúvida de que a relação transatlântica entre Estados Unidos e Europa é uma das mais importantes da história, que foi forjada ao longo dos séculos e que também se tornou particularmente importante depois da participação dos Estados Unidos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E por essa razão que nós observamos aí que esta relação tem sido uma preocupação constante dos Estados Unidos, também levando em consideração o fato de que os europeus partilham dos mesmos valores que os norte-americanos e atuam em conjunto em várias situações, justamente nos processos de contenção à Rússia, de contenção à China e em outros momentos em que ambos têm visto os seus interesses caminharem na mesma direção. Agora, a preocupação com o presidente Trump é justamente o fato de que ele não dá a esta relação transatlântica a mesma importância que outros presidentes deram, justamente na questão dos aliados e particularmente naquilo que está relacionado à organização do Tratado do Atlântico Norte, em que os norte-americanos, e particularmente Trump, entendem que os europeus devem aumentar ali o gasto militar para 2,5% até 5%, justamente como uma forma também de incrementar o comércio de armas e da indústria de defesa dos Estados Unidos. Porque, obviamente, o incremento de gastos europeus na indústria armamentista não será voltado nem para a China, nem para a Rússia, nem para outros países, mas para os Estados Unidos. Então, a relação transatlântica, do ponto de vista de Trump, é, em primeiro lugar, uma questão mais comercial do que uma aliança política. E é por essa razão que os europeus olham com desconfiança e com preocupação a forma como Trump lhes tratará no futuro. Apenas 1 em cada 5 europeus vê os Estados Unidos como aliados, segundo a pesquisa realizada pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores. Obviamente que os europeus, aliados históricos dos Estados Unidos, veem com preocupação a forma como Trump trata a relação transatlântica, justamente pelo fato de que esta relação é particularmente relevante para os países europeus na questão da defesa. Não podemos esquecer que existe uma guerra na Ucrânia, existe um medo coletivo com relação à Rússia, particularmente nos países que fizeram parte forçadamente da esfera soviética de influência. E estes países,
até mesmo a Alemanha, não podemos esquecer que a Alemanha era um país dividido até o fim do século XX, e é por essa razão que estes países têm ali um temor quase que existencial com relação à possibilidade de uma expansão da Rússia e uma expansão daquele país na tentativa de recuperar e de reconstruir o Império Soviético, que Putin afirma sempre que foi uma das maiores tragédias ter acabado. O clima mais otimista foi registrado na nação mais populosa do mundo, a Índia, onde mais de 80% dos participantes enxergam de maneira positiva o retorno de Trump. De modo geral, o próximo governo americano é bem avaliado nos países do BRICS, e isso mostra caminho relevante para Trump. Com Trump no poder, a deportação em massa de imigrantes desencadeia um dos capítulos mais polêmicos da política migratória dos Estados Unidos. Milhões de vidas serão impactadas por essa decisão. Mas em um cenário onde as políticas e os algoritmos colidem, as Big Techs também desempenharam um papel fundamental. Elas manipulam dados e ajudam a moldar a narrativa pública sobre imigração. Agora, você explora com nossos analistas esses pontos e demais medidas políticas do mandato Trump. Trump promete uma era do ouro para o país. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. A jornada para recuperar nossa república não tem sido fácil. Aqueles que desejam impedir nossa causa tentaram tirar minha liberdade e, de fato, tirar minha vida. Há apenas alguns meses, em um lindo campo da Pensilvânia, uma bala assassina atravessou minha orelha. Mas eu senti então, e acredito ainda mais agora, que a minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. For a reason. I was saved by God to make America great again. As falas do republicano vieram com uma emergência nacional na fronteira com o México e a deportações de milhões de imigrantes. Todas as entradas ilegais vão ser imediatamente suspensas e vamos começar o processo de retornar milhões e milhões de imigrantes criminosos de volta para os locais de onde vieram. Não há dúvida de que a principal porta de entrada dos imigrantes nos Estados Unidos é justamente a fronteira com o México. Trump, já na sua primeira campanha eleitoral, falava ali da importância da construção do muro para evitar que migrantes da América Latina e de outras partes do mundo utilizassem o México como uma plataforma para entrada nos Estados Unidos. Então, e esses imigrantes vêm das mais variadas partes do mundo. Muitos vêm de regiões afligidas por conflitos. Nós vemos também muita gente que vem, por exemplo, da Europa do Leste, alguns asiáticos, nós vemos até mesmo chineses, como já se notou em algumas situações, e principalmente da América Central e do Sul, justamente em razão da situação econômica destes países e pelo fato de que os Estados Unidos, dentro do hemisfério ocidental, é sem dúvida o país que tem a melhor economia e que tem tido a capacidade, isso é um elemento muito importante, de absorção desses imigrantes. O Departamento de Imigração, que é uma das políticas públicas mais importantes nessa volta de Trump ao poder, você tem um dos seus ideólogos, o Stephen Miller, que é um radical do ponto de vista de assuntos de imigração. Ele realmente vai estancar a imigração ilegal nos Estados Unidos e vai deportar milhões e milhões de imigrantes. O número que se tem é em torno de 13 milhões. E muitos deles são brasileiros, a maioria são mexicanos e da América Central. Isso vai dar um impacto muito grande nos países que vão ter que receber esses imigrantes que saíram, né? Eles vão voltar para os seus países. Geralmente isso é um caso grave para a área de política pública social, na área de política pública de saúde, de mesmo política, para esses governos receberem de novo essa leva daqueles que imigraram no passado. E também do ponto de vista de direitos humanos, da crítica que algumas agências internacionais e mesmo sociedades variadas
e críticas também que virão da oposição democrata nos Estados Unidos vão fazer, porque isso envolve muito o aspecto do direito humano. Afinal, se existe globalização, as pessoas têm o direito de imigrar. É claro que elas têm que se legalizar, estarem legalizadas no país que decidiram viver. Mas essa medida talvez seja vista de maneira muito dura dentro de uma agenda internacional de direitos humanos. Mas pode ser que Trump também não esteja muito preocupado com isso. Desde a década de 1980, o Congresso dos Estados Unidos começou a concentrar esforços na deportação de imigrantes acusados de crimes. Foram aprovadas leis que ampliaram a autoridade do governo para deter imigrantes durante os 2 mandatos de Ronald Reagan. Desde o período de Ronald Reagan, é fato que imigrantes ilegais e até mesmo imigrantes legais que estão em processo ainda de imigração, que cometem crimes, são muito mais factíveis a serem deportados dos Estados Unidos, né? Durante momentos probatórios e principalmente aqueles que não têm papéis. Esse movimento vai se intensificar, principalmente porque cartéis, principalmente mexicanos e hondurenhos, criaram células de tráfico humano nos Estados Unidos, e essas células criaram situações onde a criminalidade, as drogas e todo um setor à margem da lei está sendo desenvolvido utilizando mão de obra ilegal, utilizando tráfico de pessoas. Trump cria projetos, e principalmente talvez o mais importante, que é aquele que compara os cartéis de drogas a organizações terroristas, que dá até mesmo o poder de retirar liberdades civis para presos terroristas, né? Então, na prática, é uma maneira mais firme de colocar também todas as agências governamentais, não só os departamentos WICE, né, o departamento de imigração, mas outros departamentos contra a imigração ilegal e contra os cartéis. Há confusão e desespero na fronteira com o México. E Jaime pede ajuda, mas sabe que agora a situação é crítica. Ya que estamos aquí, que nos dejen pasar, que por favor, con todo el trabajo que hemos pasado en el camino, que nos deje entrar a su país para uno superarse en la vida y ser alguien. Esta mulher chora após seu pedido de asilo ser cancelado com Trump no poder. Ela tem 48 anos, não sabe o que fazer e pede que o republicano tenha compaixão de todos. Que tenga compasión y lo deje cruzar, que lo dé un apoyo, que nos apoye, que de verdad venimos sufriendo, con 6 meses de sufrimiento. A colombiana perdeu as esperanças. Ya no sé qué va a hacer con mi vida aquí en adelante. Autoridades de fronteira dos Estados Unidos fecharam o programa de entrada legal do ex-presidente norte-americano Joe Biden, como explica o correspondente internacional Eliseu Caetano. Conhecido como CBP-1, o programa havia permitido a entrada legal de centenas de milhares de imigrantes a partir do agendamento de horário em um aplicativo. Agora, esses agendamentos existentes foram cancelados. Isso de acordo com as informações oficiais divulgadas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras daqui dos Estados Unidos. Então, em 2020, foi criado esse sistema pelo Joe Biden de imigração, tentando justamente o quê? Que acabasse com as travessias ilegais da fronteira. Então, aquelas pessoas que vinham da América do Sul, Venezuela principalmente, onde pedia seu asilo, eles criaram um aplicativo, o SBP-1, onde você fazia um agendamento com a autoridade imigratória ali na divisa com o México, no qual ele tinha um processamento de 1.500 agendas, mais ou menos por dia, quase 1 milhão ano, Com isso, o cidadão pediu o seu asilo ali e é analisado automaticamente, naquele momento, instantaneamente, melhor dizendo, e depois adentrava os Estados Unidos. Agora, com isso, Donald Trump encerrou isto, por quê? Ele está declarando guerra a esses países inimigos. Ele não quer imigrante legal, por exemplo, Venezuela. Agora não tem mais o aplicativo, a pessoa terá que entregar esse pedido de asilo e será uma ordem natural de ordem de entrega de documentos será analisado. Com isso, ele tenta frear hoje a entrada desses imigrantes. Para os republicanos,
Deportações em larga escala são necessárias após milhões de imigrantes adentrarem ilegalmente o país durante a era Biden. É difícil determinar como será este processo de deportação em massa, justamente porque, apesar de os imigrantes terem entrado nos Estados Unidos de maneira ilegal, existe muitas vezes uma questão daquilo que a gente chama de devido processo legal, da forma como isto será tratado. Mas o fato é de que, baseado naquilo que aconteceu no governo de Barack Obama, que foi um dos que mais deportou estrangeiros, o fato é de que nós devemos esperar aí uma efetiva ação no sentido de que aqueles que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos e que foram identificados sejam de alguma forma retornados aos seus países. E obviamente que o governo Trump vai particularmente forçar os países que enviaram esses imigrantes a pagarem a conta, não é, do retorno deles para suas fronteiras e para suas origens. Havia cerca de 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos em situação ilegal ou com status temporário no início de 2022, de acordo com uma estimativa do governo dos Estados Unidos. Mas alguns analistas agora colocam esse número entre 13 e 14 milhões. O presidente Donald Trump ele quer fazer uma deportação em massa hoje dos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Estima-se que tenha 11 milhões de imigrantes ilegais. Alguns especialistas dizem que chega a 13. Mas para que ocorra na velocidade que ele quer, ele está utilizando uma lei de 1798 que diz que os Estados Unidos, quando estiver em guerra com outro país, poderá deportar sumariamente o imigrante ilegal. Porém, os Estados Unidos não encontram-se em guerra com ninguém. Mas ele está usando o argumento que, por conta do narcotráfico, do terrorismo, isso seria uma espécie de guerra nos dias atuais. E por conta disso ele poderia fazer essa deportação. Nós vamos verificar que esse argumento utilizado por ele vai criar sim uma grande briga nos tribunais. Alguns tribunais, eu creio que a maioria, por mais que tenha republicanos, não vai acatar esse argumento dele, pois a legislação é muito precisa, estabelecendo que estarem em guerra. Não dá um condão de interpretar que seja outro motivo maior, como o narcotráfico. Então, os Estados Unidos terá que declarar guerra a alguns países. E basicamente vai ser a Venezuela, Cuba, Nicarágua e por esses países, por exemplo. Trump mostrou as frentes em que pretende atuar. Durante a cerimônia de posse estavam os líderes das gigantes de tecnologia. Trump tem se aproximado das empresas do setor desde a campanha. A questão das Big Techs é de extrema importância para os Estados Unidos, porque nós entendemos, e os norte-americanos têm muito claro isso, de que um dos elementos principais da relevância norte-americana, da sua importância global, está diretamente ligada à questão tecnológica. Justamente pelo fato de que a questão tecnológica é responsável, em primeiro lugar, por ganhos maiores da população. Os setores de tecnologia, como são exportadores de tecnologia, como eles são exportadores globais, e isso tem aí um impacto positivo sobre a mão de obra, uma vez que ela é mais qualificada e ganha mais, os Estados Unidos entendem que tem aí uma capacidade muito superior aos seus concorrentes. E é por essa razão que Trump vai enfatizar e tem enfatizado a importância de dar a estas Big Techs a necessária capacidade e a necessária capacitação para se manterem numa posição de liderança global. Afinal, o avanço tecnológico é o elemento principal de um crescimento econômico e também da manutenção da hegemonia norte-americana. A Amazon e a Meta estão entre as empresas que fizeram doações para a posse de Trump. Cada um doou $1 milhão. Já Elon Musk gastou mais de $250 milhões para ajudar a eleger Trump. Um outro ponto fundamental é que a participação do governo americano com as Big Techs, ela não fica apenas ao mundo virtual, ao mundo de compras virtuais de redes sociais. A participação de empresários como Elon Musk e Jeff Bezos
vai muito além disso. Quando Donald Trump fala sobre ampliar as fronteiras dos Estados Unidos, ele não está falando de territórios como o México, a Groenlândia. Ele está falando do espaço, ele está falando de Marte, ele está falando de uma nova corrida espacial, aonde os Estados Unidos entendem que já tem uma força militar espacial, existe a United States Space Force, que eles precisam voltar para a Lua, eles precisam pesquisar a Lua, eles precisam colocar o homem em Marte, eles precisam colonizar Marte. Os Estados Unidos precisa ser o grande descobridor do universo, de fora da Terra, e isso vai gerar riqueza e poder para os Estados Unidos e as suas empresas. De acordo com analistas, as Big Techs aceleram o passo para se estabelecerem mais à direita do líder republicano. Essa questão das Big Techs hoje estarem mais à direita começou antes, na verdade, da eleição do Donald Trump, quando o Elon Musk ali começou a tirar a checagem em relação às chamadas fake news. E por que disso? Porque naquela época havia uma grande crítica dos usuários que simplesmente discordavam da opinião de alguém. Por causa do grupo de checagem, falavam que era uma fake news, estava inventando uma mentira, mas não, na verdade era simplesmente uma discordância. E por conta desses argumentos, e ainda Donald Trump vem falando o quê? Que é necessário estabelecer a liberdade de expressão, ou seja, as pessoas pode falar o que bem entender, no entanto, tem sua responsabilidade. E não pode ser retirado sumariamente essas opiniões. E por você não concordar de algo, não quer dizer que é uma fake news. Agora nós verificamos a Meta também aderindo a isso. E por que isso é extremamente importante? Porque a partir do momento que se manter essa checagem, tentar entrar num embate fortemente com Donald Trump, com certeza comercialmente não seria muito bom para essas empresas. E além do que, pode existir alguma ordem executiva, que seria o equivalente ao decreto presidencial aqui, limitando o trabalho dessas empresas. Então, poderiam perder rendimentos por meio de decretos. Nesse aspecto, então, essas empresas já começaram a se alinhar, a antecipar de um possível ato executivo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que poderia limitar a atividade dessas empresas. Especialistas falam ainda que o governo Trump deve ser marcado por uma maior influência das Big Techs nas políticas do país. Mas o reflexo dessa aliança deve se concretizar não só no país norte-americano, como no mundo inteiro e certamente no Brasil. Desde o início do século já estava muito claro que as Big Techs haviam se transformado em um novo poder. O poder da informação, o poder da tecnologia, o poder dos dados e agora o poder das inteligências artificiais. E esse poder, essas grandes empresas, estavam basicamente batendo cabeça com governos do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos. O limite aonde essas empresas têm poder e o limite até onde o Estado tem poder, dentro da vida humana, era um grande problema, uma grande confusão. Agora, Donald Trump tem uma visão positiva dessas empresas. Tal como na década de 80, ele enxerga as Big Techs americanas como um instrumento de projeção de poder do Estado americano, um instrumento de influência diplomática, um instrumento de poder econômico, um instrumento de tecnologia e um instrumento que é capaz de indiretamente ampliar os braços do Estado americano. Há muitos questionamentos sobre esse laço, como conta o repórter da Jovem Pan em Washington, Eliseu Caetano. Após anos de tensões, que chegou à suspensão de Trump das principais redes sociais americanas em 2021, líderes das Big Techs direcionaram sua estratégia para se alinhar ao presidente eleito. Para os cientistas políticos, por trás dessa mudança estão motivações financeiras, políticas e estratégicas. Com as principais companhias de alta tecnologia do mundo, inclusive com chinesas também, é muito interessante. Isso me parece uma nova maneira de se fazer política internacional, a partir de um governo como o governo norte-americano. Se utilizar dessas ferramentas para poder projetar suas intenções, as intenções do povo norte-americano e também do governo Trump no sistema internacional. Isso tem quase uma tentativa de domínio de corações e mentes. É uma questão ideológica essa também, cultural. Mostrar o way of life norte-americano a partir das Big Techs, a partir da área do serviço, da alta tecnologia, porque isso atinge os 8 bilhões de habitantes desse planeta diariamente. Então é uma estratégia interessante,
não posso negar, o governo Trump ter se aliado a essas empresas de tecnologia, que são empresas que produzem o quê? Produzem imagem, informação, possibilidades de negócios, mas elas produzem também, elas reproduzem interesses, não podemos negar, do governo Trump. Isso é importante que fique claro. O governo Trump terá, com esses aliados, com essas big techs, um vetor de levar para os 4 cantos do mundo a sua visão sobre economia, sobre mundo, sobre como fazer negócios. Então isso vai ser um instrumento muito forte nas mãos da administração Trump. Trump, nesse início de mandato, também abordou um assunto polêmico. O presidente repetiu ameaças de retomar o controle do Canal do Panamá na América Central, além de falar sobre a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. De todos os elementos que Trump mencionou, na questão da anexação do Canadá, que se Putin não fizesse, nós chamaríamos isso de invasão, mas na questão da anexação do Canadá, da compra da Groenlândia, não há dúvida de que no discurso dele, o primeiro elemento que ele enfatizou, sem dúvida, foi o Canal do Panamá, porque afirma que o canal está indiretamente atualmente sob o controle dos chineses. E com isso ele entende que poderia ser eventualmente afetado o nível e a capacidade de comércio internacional dos Estados Unidos, e até mesmo do ponto de vista militar, uma vez que navios militares circulam também pelo canal. Então, o que nós observamos é que estas bravatas de Trump são relevantes, elas são importantes, porque pretendem aí, de alguma forma, criar, dentro do contexto internacional, a ideia de que os Estados Unidos pretendem atuar como efetivamente tem feito ao longo da história, mas agora de uma maneira muito mais incisiva, como potência hegemônica. Este vendedor que trabalha na praia fala que não sabe o porquê os Estados Unidos querem fazer isso e pede respeito. Bueno, yo como mexicano pienso que la verdad pues está mal, ¿no? Ya que pues es un país vecino de nosotros que siempre se está queriendo meter o involucrar con nosotros los mexicanos, y como mexicano yo pienso que nosotros pedimos respeto y que no se meta con nosso país, não? Porque... O republicano mexe com o mundo inteiro. O que se vê agora neste segundo mandato é que a maioria dos países aguarda com mais calma e otimismo o governo de Trump. Mesmo com pontos polêmicos, o mundo coloca uma lupa no mandatário e espera que o caminho no poder seja realmente importante para todas as nações. E a gente fica por aqui. O documento Jovem Pan está nas plataformas digitais. É só acessar e rever esse e outros programas. Uma boa noite para você e até semana que vem. Realização Jovem Pan News.